Fala, meus amigos são paulinos, estamos aqui trazendo esse pós-jogo após essa derrota do São Paulo para a equipe da LDU no Morumbi, derrota que culminou na eliminação do time na Copa Libertadores nessas quartas de finais. Um primeiro tempo onde Luciano perdeu duas chances claras ali de gols, que poderia deixar o São Paulo em condições melhores para tentar a remontada, mas a pouca eficiência ofensiva do time acabou causando essa eliminação. Enfim, estou trazendo um corte com esse pós-jogo aí do São Paulo, juntar os cacos, focar no Brasileirão e tentar pegar essa vaga na Libertadores do ano que vem. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Para o futebol brasileiro, São Paulo está eliminado da Libertadores 2025, acabou agora há pouco no Morumbis. O jogo São Paulo 0, LDU 1. A equipe equatoriana venceu mais uma vez, já tinha feito 2-0 jogando em Quito e hoje fez 1-0 jogando fora de casa em São Paulo. O gol do Medina ainda no primeiro tempo deixou a situação do São Paulo ainda mais complicada. A gente já tem um chaveamento aqui atualizado. Palmeiras e LDU vão fazer uma das semifinais da Libertadores. O primeiro jogo, por conta da campanha na fase de grupos, vai ser no Equador novamente. Então, Palmeiras e LDU de um lado, Racing do outro, aguardando o vencedor de Flamengo e Estudiantes. Pedro, a gente conseguiu ver o primeiro tempo do jogo, inclusive foi quando saiu o gol. São Paulo começa tentando um abafa, tenta fazer uma pressão e justamente num contra-ataque, a LDU, que claramente veio para se fechar porque já tinha uma baita vantagem, consegue marcar o gol e ficar com uma situação mais tranquila no jogo, né? A gente não sabe como é que foi o segundo tempo, por motivos óbvios, estávamos aqui, mas o primeiro tempo quase um repeteco do que foi o jogo no Equador. Um São Paulo onde teve oportunidades, acertou bola na trave, o Luciano perdeu um gol embaixo da trave, sozinho na pequena área. E aí ele, mais uma vez, num erro individual do Bobadilla, no caso do jogo de hoje, o São Paulo acabou saindo atrás e aí você já com 2-0 para reverter, você ainda toma um gol na reta final do primeiro tempo ali na tua ida de vestiário animicamente, assim, você joga um balde de água fria nos teus jogadores e na torcida que estava ali inflamada. Assim, o jogo de ida acabou, obviamente, pesando muito, onde o São Paulo teve oportunidades de fazer 2, 3 gols, desperdiçou grandes oportunidades, saindo na cara do goleiro várias vezes, e os 2 gols, sofridos em 2 vacilos, uma bola longuíssima nas costas do Cedric, o jogador da LDU saiu cara a cara com o goleiro, o segundo gol também, vacilo de saída de bola, então assim, uma eliminação do São Paulo que para deixar o torcedor de cabeça muito inchada, porque era uma classificação que era muito possível, muito acessível para o São Paulo e, por ver do outro lado da chave, um dos maiores rivais conseguindo essa classificação para a semifinal. Agora, essa LDU que eu considero, de fato, um time muito abaixo do que a gente já viu, inclusive, outros times da LDU, mas mesmo sendo um time muito inferior ao Botafogo, passou pelo Botafogo, e muito sendo inferior ao São Paulo, passou pelo São Paulo. Acho que o caminho se desenha muito para o Palmeiras, mais uma vez, numa final de Libertadores, mas tem que ficar ligado, porque vai entrar numa condição de favoritismo, muito favorito diante da LDU, mas abriu o olho, porque a LDU bateu 2 campeões de Libertadores em sequência. E foi líder do grupo do Flamengo, Exato. Vale lembrar também, a LDU passa num grupo ali embolado na reta final, mas como líder, e a gente fala de time representando o Brasil, tem um treinador representando o Brasil, claro que o Felipe Luiz também pode representar na semifinal, tem o trabalho do Thiago Nunes na LDU, que passou como azarão nesses 2 confrontos, É menos time que o Botafogo e também que o São Paulo, e está na semifinal da Libertadores. Total, você não vê muita dinâmica ofensiva, tanto que esses 3 gols da LDU, os 2 que foram fora de casa em relação ao São Paulo foram vacilos defensivos, que o Pedro já desenhou, e o de hoje também foi mais um vacilo gigante, e é muito curioso. Por que eu falo vacilo? Era uma bola que estava com o São Paulo no escanteio, não cruza na área, ou seja, os defensores inteiros estavam lá na área, para cabecear, não cruza na área, tenta uma jogada ali, de repente tem um rebote, e esse rebote o Rigoni tenta colocar nas costas da defesa, só que foi curto. E aí ligou no contra-ataque, teve uma falha também no Bobadilla. E é muito curioso porque é um São Paulo que, com o Crespo, se mostra muito sólido, sobretudo defensivamente. Defensivamente se mostra muito sólido. É claro que... e acabou falhando, Foram erros defensivos desses 3 gols. É claro que tem a questão das ausências que são importantes, Hoje o Rigoni jogou improvisado lá pela direita. O Lucas e Oscar, Lucas até retornando para o banco hoje. Enfim, entrou no segundo tempo, Pois é, então é uma pena porque eu também acho que o São Paulo tem bola, teve a oportunidade, e de ir para essa semifinal, e seria ótimo a gente ver um Palmeiras e São Paulo. E até nesse sentido dos jogadores machucados, que dói ainda mais no torcedor do São Paulo, porque como as semifinais só seriam no final do mês, você teria um mês aí para recuperar o Oscar, recuperar o Lucas, e você ter um time mais encorpado
para um confronto desse tamanho, mas que infelizmente a gente não vai ver acontecer. Mais perto daquele time ideal que a gente desenhava do São Paulo, e nem o Zubeldia e nem o Crespo tiveram à disposição nessa temporada. E falando... O Antony foi vendido do Ajax para o Manchester United. E aí caiu no colo do São Paulo mais de 100 milhões de reais. Por conta disso, ele ainda até puxou ali no balanço ali e terminou um ano no azul. No resto é só vermelho. E aí chegou para esse ano a crítica interna e externa à administração dele. Como o São Paulo, um clube gigantesco, com um patrimônio muito grande, com uma das maiores torcidas do Brasil, como o São Paulo pode ter déficit de mais de 200 milhões, né? Quase 200 milhões de reais num ano de déficit. É surreal. Sem uma empresa, o chefe da empresa já está afastado, defenestrado, demitido. E ele não, ele continua aparecendo na mídia como um salvador do São Paulo. Agora, com essa proposta praticamente de vender parte da base, seria a solução, a salvação para os problemas financeiros do São Paulo. E eu não acho que por aí. A base do São Paulo ainda produz muitos jogadores talentosos e bons. E o São Paulo nunca dependeu de nenhum estrangeiro para revelar talento, para gerar renda a partir de Cotia. Então, a única coisa boa que ainda funciona no São Paulo, que é Cotia, São Paulo é o atual campeão na Copinha. Ganhou ano passado a Copa do Brasil Sub-20, né? Sem precisar de estrangeiro ou de fundo controlando Cotia. E o São Paulo, até isso agora, na vontade do Casares, vai entregar isso para mãos estrangeiras aí. Então, o São Paulo me parece, como instituição, num momento muito complicado. É um clube ainda politicamente arcaico, são poucos conselheiros que determinam os rumos do clube, quase todos alinhados ali com a situação. Sim. A situação está um pouco rachada hoje, Belmonte e tal, e o torcedor do São Paulo sabe disso. Só que, infelizmente, o torcedor que vai na arquibancada, o torcedor que está em casa agora, vendo nossa live aqui no YouTube, ele não tem poder nenhum. Qual que é o poder que ele tem para mudar os rumos do São Paulo? Sim. Eles não votam lá no conselho, então não são eles que vão definir se o São Paulo vai se entregar para o Marinax, grego ou não, se o São Paulo vai gastar dinheiro que não tem com jogadores de qualidade discutível, que é o que a administração tem feito muitas vezes. Então, do discurso está enxugando a folha, e ao mesmo tempo está gastando dinheiro, renovou o contrato do Jandrei, que não está mais no clube, e eu poderia citar uma série de atitudes e medidas administrativas, financeiras, equivocadas. O São Paulo continua pegando empréstimo bancário. Continua pegando. Não, estamos tentando apagar a dívida e continua pegando empréstimo. Então, parece realmente uma bola de neve. Essa administração tem mais um ano, já está em processo político para ver quem vai ser o sucessor do Casares. E estão, logicamente, lutando para que a situação ganhe as eleições, né? Muita gente com hashtag Fora Casares, realmente, aqui no nosso chat. Tem o Irlon Oliveira dizendo que o São Paulo, nessas horas, precisa de Lucas e Oscar, mas, felizmente, não tem dinheiro suficiente para contratar um medalhão. E o Gui Verde está dizendo que o LDU vai sentir a força do clube brasileiro mais tradicional da Libertadores, está falando do Palmeiras. Luiz Fernando está falando que o São Paulo, sendo São Paulo, pegou o pior time e conseguiu tomar 3-0 no agregado. Daqui a pouco nós vamos lá para o Morumbis e vamos conversar com o André Plihal, tá? Ele está desde cedo lá no Morumbis e ele vai trazer o clima logo depois dessa eliminação, como é que os torcedores estão por lá. Vimos agora há pouco imagens do Luciano, o Lucas falou agora há pouco também na saída do campo. E sabe quem falou? O Luciano. Vamos ouvi-lo. Acho que a gente criou chances. Eu tive um ali, na hora que eu fui chutar, a bola deu uma quicada, pegou na parte de cima do meu pé, coisa que não acontece, principalmente comigo. Eu que nessas horas eu sempre estou ali para ajudar meus companheiros com gols. Nessa série de quartas de final eu não pude ajudar, eu não pude fazer gols. É lamentar, não tenho o que falar. O torcedor, ele fez a sua parte, apoiou os 90 minutos, esteve com a gente, e é normal essa frustração. Nós também estamos frustrados porque nós queríamos sair daqui com um resultado positivo. Então é muito triste, sabíamos que eles iam jogar por uma bola, e como eu falei, é triste por sair com a sensação que a gente podia ter chegado mais longe na competição. Corremos muito nos dois jogos, se dedicamos, mas eu acho que eles foram mais felizes e mais eficazes, e no final das contas
acabaram levando, e eu triste mais uma vez. E é pedir desculpa para o torcedor, que está frustrado com razão, porque ele, como nós também, gostaríamos muito de ter passado e sabíamos que tínhamos essa capacidade. Mas agora é pedir desculpas, lamentar, e a maneira que a gente tem de poder retribuir toda essa festa que o torcedor nos fez é continuar trabalhando, nos dedicando, buscar agora esses jogos que nos restam no Brasileiro, ganhar a maioria que a gente puder, para que a gente possa trazer alegria novamente para o nosso torcedor. Muito bem, tá aí o Rafael também em entrevista na saída do gramado. Olha, o Antônio Marcos Luz participando com a gente, ele diz o seguinte: essa diretoria incompetente conseguiu formar um elenco de Série B para jogar Libertadores. O Aris Nilson falou que esse futebolzinho evitou ser humilhado pelo Palmeiras. Agora quem vai levar o massacre é a LDU. E o Sérgio tá falando que o São Paulo perdeu para ele mesmo. Todos os gols de ida e da volta foram entregados. Teve esse gol agora do Medina, o Bobadilha erra e erra realmente feio. Mas é um São Paulo que permite um contra-ataque depois de um escanteio. E na ida, né, lá em Quito, o segundo gol da LDU foi aquele erro grave também do Pablo Maia. Bubu, faltou esse senso de urgência na partida do São Paulo no primeiro tempo? Era um São Paulo que precisava fazer pelo menos 2 gols para ir para os pênaltis, mas não agiu dessa forma? Até teve a intenção, mas falta força, falta punch. Né? Eu tenho algumas restrições a alguns jogadores que em algum momento foram destaque do São Paulo. Ferreirinha. Hoje o São Paulo começou com o Ferreirinha e com o Rigoni. Em tese seriam jogadores para causar problema para ele deu pelas beiradas do campo. E o Rigoni não foi tão ao fundo quanto poderia ou deveria. Então ele ficava lá, aberto pela direita com a canhotinha, buscando o meio. E o Ferreirinha, que deveria ser um jogador aberto, agudo, para criar situações pela ponta esquerda, também ficou muito centralizado. Então o jogo ficou muito no meio ali para o São Paulo, com dificuldade de criar chances mais claras. O São Paulo tinha volume, tinha posse de bola, mas não incomodava tanto assim. Quando conseguiu incomodar, o Luciano foi infeliz na finalização e tal. E esse lance do gol começa com um escanteio para o São Paulo. E aí é uma questão, como o nosso fã de esporte falou, você não pode tomar um gol quando escanteia para você. Claro. Tem algo de muito aquela coisa, errado o Bobadilha erra ali no finalzinho, sim, mas você permitiu o contra-ataque depois de um escanteio, não dá. E eu conversei com o Zé Elias, aliás, parabéns ao Zé, eu já dei parabéns pessoalmente para ele. Também já dei, parabéns, Zé. Dele. E o Zé, que foi um excelente marcador, ele fala, pô, o cara é juvenil, foi o Bobadilha, você não pode deixar a bola e o adversário passarem. Ele errou o tempo de bola, dá um tranco, vai no corpo, não deixa o cara levar vantagem. Então foi muito juvenil nesse lance o Bobadilha, mas era um escanteio para o São Paulo, gerou isso. E em Quito, o São Paulo fez uma boa partida coletivamente. O São Paulo teve até o controle do jogo em boa parte do tempo na altitude. Só que aí a gente vai lembrar, no primeiro gol, uma falha de marcação do Cedric, o Brian Ramírez lá entra sozinho e faz 1-0. E o segundo gol, então, é uma lambança ali, o Ferrarese toca na fogueira, o Pablo Maia erra o domínio, o Arboleda, que já tinha amarelo, erra o bote e sai o segundo gol. E aí a chance fica bem reduzida de classificação. Para o jogo de hoje, é a questão do C. Se o São Paulo fizesse 1-0 no primeiro tempo tal... claro, a atmosfera do Morumbi seria outra, a classificação poderia vir, quem sabe, nos pênaltis, com o Rafael salvando, mas é muita coisa errada no São Paulo para ter que dar tudo certo no fim. A gente está falando aqui do Palmeiras e o confronto vai ter Palmeiras e LDU. O Palmeiras é um clube que, da base até a direção, a presidência, tem feito as coisas de forma correta. Os resultados que o Palmeiras tem conseguido com sucesso em campeonatos e, sobretudo, na Libertadores, vem muito na base da organização, do planejamento, de fazer as coisas certas, de grandes profissionais em várias áreas do clube. E o São Paulo está desfalcado em campo de jogadores e fora de campo de gente que conheça de futebol, de gente que faça um trabalho correto em todos os níveis, em todas as esferas. Ô, Bubu, dava para fazer diferente? Porque, assim, o William Tadeu, ele diz o seguinte, time sem dinheiro é isso, não conquista nada. Futebol do São Paulo anda muito previsível, esquema 3-5-2 sem jogadores de velocidade não dá certo. Dava para o São Paulo contratar mais jogadores e jogadores mais medalhões, jogadores... Porque, assim, você fala mais medalhão do que o Oscar e do que o Lucas, mas jogadores que tenham condições de jogar mais vezes, né? Não, dá para fazer. Eu estive em Quito na partida de ida.
A LDU é um clube que tem muito menos recursos que o São Paulo. Sim. A LDU também está com déficit de 20 milhões. Acabaram de vender um jogador, o Zambrano, para tentar cobrir ou reduzir o rombo. E a LDU, com as suas limitações, consegue fazer um time que ganha de 3-0 do São Paulo no agregado. Então, para mim, o time do Atlético Nacional de Medellín, que o São Paulo eliminou nas oitavas, é um time mais forte do que esse que é a LDU. E a LDU, com suas limitações, está na semifinal. Está entre os 4 melhores times do continente nessa temporada. E aqui no Brasil a gente tem outros exemplos. O Mirassol está fazendo um Campeonato Brasileiro muito mais forte que o São Paulo. O Mirassol não tem a história, a torcida, o patrimônio, as condições que o São Paulo tem. E o Mirassol está fazendo uma Série A impecável. O Mirassol realmente um fenômeno. Mesmo falando, tá jogando só uma competição, só se preocupa com isso. Ainda assim, é um fenômeno. Nenhum jornalista não colocaria o Mirassol no começo do Campeonato Brasileiro como um candidato ao rebaixamento. E é um time que está ali brigando por G4. É realmente impressionante o que faz o Mirassol. Não dá para fazer comparação assim com o Mirassol em Campeonato Brasileiro, Bubu. Agora, o Matheus Souza, ele fala assim, o São Paulo deveria ter mudado a formação. A LDU só trancou o jogo. O Crespo não soube escalar o time. Era para ter ido com um time mais ofensivo, erro por cima de erros. Isso não poderia ter acontecido. Daqui a pouco eu vou colocar sobe som também da torcida no protesto ao Casares. Daqui a pouco vamos ouvir mais uma vez o Lucas, agora conversando com o Eduardo Afonso. Mas eu quero tua opinião também em relação ao Crespo, Bubu. Ele errou na noite de hoje? Tem um amigo meu, Sabra Morumbi, e ele escreveu para mim no intervalo chamando o São Paulo de Frankenstein. Ele falou, aqui a gente está vendo de cima os jogadores mal posicionados e desconfortáveis com a forma que estavam em campo. Então, eu falei dos problemas. Sim. Você não tinha o Cédric, não tinha o Ferrarese. O que ele fez na direita? Ele foi com o Alan Franco e com o Rigoni. E aí eu acho que a coisa não andou. O São Paulo estava meio torto, meio penso, acabou não atacando tão bem quanto poderia pelas laterais. Estou falando aqui mais pelo lado direito agora. E acabou também sendo vulnerável quando o LDU chegava, poucas vezes chegava com perigo, né? Então, essa opção, Alan Franco pela direita, Arboleda na sobra e o Sabino pela esquerda, não deu tão certo. Talvez ele pudesse abrir mão do esquema de 3 zagueiros e começar de uma outra forma, talvez com o Luca, o Rodriguinho, que entrou bem na partida de Quito, assim como o Ferreirinha, começaram, mas também individualmente não estiveram bem. Não conseguiram fazer a diferença, o São Paulo precisava de gol, precisava de criar, gerar situações. O Luciano cresceu demais com o Crespo, quando o Crespo chegou, tendo um homem à frente dele, um centroavante que era o André Silva, e ali fazia o trabalho sujo, o Luciano acabava chegando. O Luciano, ele mais adiantado, ele mais próximo do gol, ele passa a ter dificuldade. Ele tem dificuldade quando ele é um 10, durante a gestão Zubeldia, muitas vezes ele é assim, ele não rendia bem. Ele como um segundo atacante, ele cresce. Ele como primeiro ali, mas é ausência. Você perdeu o Caleri, você perdeu o André Silva, você perdeu o Rian Francisco. E aí, em tese, o Dineno deveria ser o titular. Só que o Dineno é um jogador que não se provou. E eu não sei também por que o São Paulo, no desespero, não temos centroavante, acha algum. Vai lá e gasta mais um dinheiro que não tem com o Dineno. Todo respeito a ele, mas ele não é um cara para fazer o que o Amoroso fez. Nosso companheiro Amoroso, em 2005, o São Paulo perdeu o Grafite com uma lesão. O São Paulo chegou na semifinal contra o River, pegou o Amoroso. Você contrata o Amoroso é para você ganhar uma Libertadores. É um cara com poder de decisão, com trajetória de seleção em Europa, que vai fazer a diferença.